Olá, esta segunda-feira, 1º de fevereiro, é dia de início dos trabalhos parlamentares em 2021. E o Jornal Panorama também está de volta para trazer a você as notícias sobre as atividades parlamentares. E esses são os nossos destaques de hoje. Eric Musso é reeleito presidente da Assembleia. Parlamentar pede união para enfrentar dificuldades impostas pela pandemia do novo coronavírus. Deputados destacam o diálogo na composição da mesa. Em sessão híbrida, nesta segunda-feira, os deputados escolheram a mesa diretora que ficará à frente do Legislativo pelos próximos 2 anos. O deputado Eric Musso foi novamente eleito como presidente da Casa. A sessão preparatória foi convocada especialmente para as eleições, seguindo as regras da Constituição Estadual e do Regimento Interno da Assembleia. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Patrícia Bravin. Na tarde desta segunda-feira, os deputados retomaram os trabalhos legislativos e elegeram a mesa diretora para os próximos 2 anos. Diferente da maior parte das casas legislativas do país, a votação aqui foi por voto nominal e aberto. Apenas uma chapa concorreu ao pleito. Os 30 deputados do parlamento participaram, 26 de forma presencial e 4 virtualmente. A chapa presidida pelo deputado Eric Musso foi eleita com um placar de 28 votos favoráveis. Os 2 deputados que rejeitaram a composição foram Irine Lopes e Sérgio Majeski. Essa é salvo engano, a terceira ou quarta, acho que é a quarta eleição que eu participo aqui, e lamentavelmente todas as vezes eu fico sabendo praticamente de quem é a composição da chapa na hora da eleição, apesar de se propagar que é uma chapa de consenso. E aí eu fico me perguntando consenso de quem, uma vez que a eleição deveria interessar os 30 deputados em primeiro plano, né? E ser discutida entre os 30 deputados. E do tempo que eu estou aqui, essas eleições são discutidas muito mais no Palácio Anchieta, na Casa Civil, do que internamente. Pelo menos eu nunca fui convidado a discutir absolutamente nada, né? Então, é lamentável, né? E que haja essa influência. Eu até fui chamado lá na Casa Civil, segundo o secretário, ele queria ouvir o que eu pensava sobre essa eleição, isso já umas 3, 4 semanas atrás. E aí, lá pelas tantas, ele me disse se eu tinha algum interesse em alguma comissão. E eu fiquei pensando assim, mas como? Nós devemos discutir interesses em comissões dentro da Assembleia, e não dentro da Casa Civil, com o secretário da Casa Civil. E aí o meu voto contra vai por isso. Como em todas as outras eleições também votei contra, porque eu jamais entendi claramente quem escolhe, por que este é o primeiro secretário, por que aquele, por que este que é o presidente, o vice-presidente. Nunca entendi isso. E, sobretudo, quais são as propostas que essas chapas têm para fortalecer esse poder no sentido daquilo que é a sua obrigação constitucional, de legislar e de fiscalizar. Nós estamos vivendo um novo momento, mas há pouco tempo atrás houve uma busca de fazer uma eleição para a mesa diretora totalmente fora do prazo, na minha opinião, de maneira inconstitucional e antirregimental. E eu me somei a outros deputados e nós nos colocamos com bastante firmeza contrários àquele momento. A minha base e a base do Partido dos Trabalhadores é um eleitorado extremamente exigente, que nos acompanha e que nos cobra. Portanto, não haveria nenhuma coerência, uma alteração do voto em tão pouco espaço de tempo, onde as questões, inclusive, que eu coloquei naquele momento, que seria
a devolução das prerrogativas do primeiro e do segundo secretário e um estabelecimento também do limite de reeleições. Daquele momento até agora não foi devidamente resolvido a contento e de acordo com aquilo que eu defendo. Então, como estamos numa casa política, os procedimentos, obviamente, são políticos de maneira bastante transparente e respeitosa. A minha opinião continua a mesma, mas não há qualquer gesto, qualquer ato, qualquer motivação de natureza pessoal. Além do presidente republicano Eric Musso, a chapa vencedora tem como primeiro vice-presidente o deputado Marcelo Santos, do Podemos, e segundo o deputado Rafael Favato, do Patriota. Os secretários são, primeiro, Dari Pagung, do PSB, segundo, Coronel Alexandre Quintino, do PSL, terceira secretária, Raquel Lessa, do PROS, e quarto, Adilson Espíndola, do PTB. Os deputados que votaram a favor da chapa única destacaram que a composição não foi uma escolha aleatória de nomes, mas um consenso construído com muito diálogo. Eleição fruto de um diálogo intenso, maduro e que reposiciona o deputado Eric Musso como presidente da Casa, com a confiança que ele tem dos deputados e deputadas, da grande maioria, como demonstra a votação. A mesa foi oxigenada, né? Passou por uma oxigenação a mesa diretora. Isso é muito normal, mas são deputados com experiência, deputados que conhecem o funcionamento do parlamento, para que o nosso objetivo principal aqui, que é fiscalizar, legislar, que é dar transparência dos trabalhos da Assembleia Capixaba, possa acontecer. Vejo no Eric um grande líder. Ele conseguiu conquistar aqui a maioria dos deputados nessa casa. E eu também, junto com essa parceria, junto com o governo, sou da base do governo, agora aqui apoiando esse consenso que houve entre o governo, entre o Poder Executivo e o Legislativo, eu acho que foi um caminho certo, né? Tendo em vista que o Eric foi eleito aqui com a maioria dos deputados, eu vejo assim, para o Espírito Santo, isso vai ser muito positivo, sendo uma Assembleia unida, e eu quero contribuir e muito aqui com o meu mandato, para poder realmente fazer políticas públicas voltadas para quem precisa de políticas públicas. E aqui é o caminho. Primeiro, parabenizar o deputado Eric pela grande capacidade de articulação que se mostrou para mais uma eleição como presidente da mesa diretora, uma vez que é a terceira. E acredito que dessa vez, com mais maturidade, com mais capacidade de fazer uma casa de iguais, ele foi muito feliz na articulação. E o governo prestigiou, observando que é importante para o Estado do Espírito Santo ter uma harmonia na casa, uma harmonia com o governo, para o progresso, para a democracia, para grandes avanços do Estado, a reeleição do Eric Musso. No discurso após a votação, o presidente eleito falou dos desafios do Poder Legislativo Estadual diante da grave crise sanitária provocada pela pandemia do novo coronavírus. Eric Musso destacou que 2021 será um ano difícil e lembrou que é preciso ouvir os anseios da população, pautar as atividades políticas pelo interesse público e buscar a união entre os poderes e a sociedade. Quero, neste momento de alegria, em que se inaugura uma nova legislatura, pedir licença para reconhecer a tristeza que nos envolve. Nosso estado bate a marca de 5.858 óbitos pela Covid-19, até a data de ontem, 31 de janeiro. Quero reverenciar a memória de todas as pessoas e manifestar
como presidente do Poder Legislativo Estadual, a nossa solidariedade, a dor de seus familiares e reiterar que continuamos a enfrentar uma situação sanitária muito preocupante, com mais de 290 mil casos de Covid confirmados desde o início da pandemia. E é nesse contexto de agravada dificuldade que a política nos ensina que é muito importante, na maioria das vezes, ouvir muito mais do que falar. É um sinal inequívoco de respeito ficar rouco de tanto ouvir. Prestem atenção. Ficar rouco de tanto ouvir. A voz que emana da população, soberana, que nos conduziu ao lugar que hoje ocupamos de representação dos seus anseios. 4 frases que me acompanham e digo em todas as oportunidades antes de iniciar o meu pronunciamento. Nada na vida acontece se não for da vontade e da permissão de Deus. Ninguém constrói nada sozinho. Deus não nos dá um fardo maior do que aquele que não possamos carregar. E o quarto, e não menos importante, aliás, talvez um dos mais importantes que eu ouvi de uma pessoa muito, mas muito especial. Enquanto Deus for o nosso chão, ou o meu chão, não há nada que possa nos derrubar. Hoje damos início a um novo e importante tempo, um momento da história em que as instituições precisam mais do que nunca ouvir o clamor que vem da sociedade, caminharem juntas e darem as respostas que todos precisam. Esse novo tempo requer que nós, ao ouvirmos, tenhamos assertividade no agir, com união e caminhando de mãos dadas. Conseguir atravessar esse mar que ainda é tão revolto e desafiador. Embora o otimismo seja um estado de espírito presente na maioria de nós, há quase uma unanimidade que 2021 será um ano desafiador, um ano difícil e extremamente desafiante para quem está à frente de órgãos responsáveis por políticas públicas. E na primeira entrevista coletiva após a eleição da mesa, Musso ainda falou sobre alguns assuntos que devem dominar os debates nos trabalhos parlamentares desse ano. Vacinação contra a Covid-19, volta às aulas e projetos voltados para a geração de emprego e renda estão entre os destaques. Eu acho que nós vamos debater projetos importantes, né? Eu acho que nós temos um plano de vacinação nacional em aberto. Eu acho que nós temos um plano de retomada das aulas a ser discutido. Eu acho que nós temos um plano de retomada econômica e de geração de emprego e renda a se debater. Eu acho que o Espírito Santo, por ser um estado organizado, um estado de atrativo de ambiente de negócio favorável, pode sair na frente no que tange a geração de emprego e renda. Nós temos 14 milhões de desempregados hoje no nosso país e isso aflige as famílias brasileiras e, sobretudo, as capixabas. Eu acho que nós teremos grandes debates e a casa estará de pé e à ordem para fazer os grandes debates e ajudar a população do nosso estado.
Além da eleição da mesa diretora, a sessão desta segunda-feira também foi marcada pelo início das transmissões ao vivo da TV Assembleia, com interpretação em língua brasileira de sinais Libras. Um momento histórico nos 18 anos do canal. Nós estamos tendo a primeira sessão com transmissão em Libras para surdos, para que todos os capixabas possam ter inclusão nessa Assembleia. E hoje a gente vai encerrando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Continue ligado na programação da TV Assembleia, agora mais perto de você, no canal 3.2.